No cenário sombrio da guerra, onde tensão e estratégia se entrelaçam, nos encontramos imersos na narrativa complexa que se desenrola nas linhas de frente entre a Federação Russa e a Ucrânia. Imagine-se de pé em meio às vastas extensões da região sul de Donbás, onde o ar está carregado de antecipação e incerteza. Aqui, as brigadas russas Quinta e Cessnansina mantêm uma ofensiva implacável, avançando firmemente. As tropas conseguiram conquistar novos territórios, avançando para o norte em 2 seções a oeste do rio Mokria, Lilos. A vila de Novocheretovatia marca um ponto de interesse significativo, com forças russas pressionando em direção a Skudny. Em poucos dias, avançaram até 2 quilômetros, fortificando posições perto das fronteiras sudoeste de Skudny. Essa manobra estratégica é um testemunho de seu avanço determinado, enquanto tropas russas também progridem através de áreas florestais ao norte. O próprio terreno torna-se uma testemunha silenciosa dos eventos que se desenrolam, com a paisagem mudando de zonas cinzentas ucranianas para zonas vermelhas controladas pelos russos. A leste de Novuchi-Retuats, grupos de infantaria russos fazem progressos incrementais, tomando controle de áreas florestais adjacentes ao rio. O avanço mede aproximadamente 1,25 quilômetros ao norte, marcando mais um ajuste nas linhas de frente. Esta situação em evolução é reconhecida por oficiais militares ucranianos, que admitem que a infantaria russa se consolidou sob bombardeios persistentes. À medida que o conflito se intensifica, as ruínas outrora silenciosas de uma vila tornam-se um ponto focal, com expectativas de que logo cairá completamente sob controle russo. Mais adiante na frente, entre Pokrovsk e Kurashov, a 9ª Divisão Panzer russa capturou a vila de Saporizhia. A queda desta vila significa uma mudança crucial, colocando-a firmemente sob controle russo. As linhas de frente aqui foram ajustadas de acordo, com o exército russo voltando sua atenção para Probragenka, particularmente sua ala sul. Enquanto isso, as forças ucranianas permanecem resilientes, lançando contra-ataques na vila de Uspenevka. Lá, veículos de combate ucranianos, carregados com infantaria, enfrentam tropas russas entrincheiradas na parte leste do assentamento. Os confrontos em andamento destacam a feroz resistência das forças ucranianas, mantendo sua posição apesar da pressão incessante. À medida que a batalha pelo controle continua, a importância dessa seção da frente torna-se cada vez mais aparente. As forças ucranianas estão determinadas a impedir um avanço russo em direção à fronteira da região de Dnipropetrovsk. No norte, no rio Mosquil, um blogueiro militar russo fornece insights sobre os desafios enfrentados pelas forças russas. O esperado ataque mecanizado pelo 1º Exército de Tanques, perto do assentamento de Lassova, nunca se materializou, já que as forças ucranianas neutralizaram com sucesso 5 veículos de combate antes que pudessem alcançar a linha de frente. Este revés sublinha a formidável resistência das defesas ucranianas. Curiosamente, o mesmo blogueiro militar russo menciona um avanço pelo 103º Regimento de Tanques russo ao norte da vila de Stibovo-Novoselivka. Apesar dos relatos deste suposto progresso, a situação permanece fluida, com confrontos em andamento e incertezas sobre a verdadeira extensão dos avanços russos. O desejo de capturar a vila é evidente, mas o resultado permanece envolto em ambiguidade. À medida que a narrativa se desenrola, mudamos nosso foco para a frente de Kursk, onde os desenvolvimentos recentes ganharam atenção. A 34ª Brigada Motorizada Russa lançou extensos ataques terrestres na vila de Bagribki, o assentamento mais ao norte anteriormente, sob controle ucraniano. O sucesso russo nesta área é sublinhado por imagens de drones mostrando soldados posando com bandeiras, confirmando o controle sobre a parte central da vila. A queda de Bagribki marca um desenvolvimento significativo, à medida que o exército russo assegura pelo menos a parte norte, enquanto as forças ucranianas perdem terreno na parte sul. A vila de Arlovka, juntamente com a parte sul de Bagribki, agora cai na zona cinzenta controlada pelos russos. Este ajuste nas linhas de frente reflete as mudanças contínuas no controle territorial,
com forças russas avançando até 2 quilômetros para o sul. Em meio a esses desenvolvimentos, a Força Aérea Russa conduz um assalto aéreo combinado, implantando drones de combate e mísseis em uma operação noturna. As defesas aéreas ucranianas, ativas durante toda a noite, relatam a derrubada de inúmeros drones e mísseis. O ataque resulta em danos a infraestruturas civis em regiões como Kyiv e Jitomir, destacando o impacto contínuo sobre os não combatentes. À medida que o amanhecer surge sobre uma paisagem marcada pelo conflito, as ramificações geopolíticas dessas manobras militares se estendem muito além do teatro de guerra imediato. Canais diplomáticos fervilham de atividade, enquanto líderes no palco global lutam com as implicações das hostilidades em curso. O presidente russo, em comentários recentes, sinalizou disposição para dialogar com os Estados Unidos sobre questões de recursos estratégicos, notadamente elementos de terras raras. A Rússia propõe uma troca envolvendo o fornecimento de 2 milhões de toneladas de alumínio, condicionada à abertura dos mercados americanos. Esta proposta surge em meio a um pano de fundo de interesse crescente na vasta riqueza mineral da Rússia, particularmente à luz de recentes declarações do ex-presidente Trump expressando interesse nos recursos de terras raras. No entanto, enquanto essas propostas diplomáticas se desenrolam, o elemento humano do conflito permanece sempre presente. No terreno, as realidades da guerra continuam a moldar as vidas daqueles apanhados em seu rastro. O presidente ucraniano encontra-se no centro de uma narrativa complexa, com alegações do lado russo sugerindo uma aversão às negociações de paz. Segundo essas alegações, a manutenção da lei marcial impede a possibilidade de novas eleições, uma situação supostamente manipulada para manter o poder. Essas afirmações são recebidas com ceticismo, mas sublinham a intrincada rede de manobras políticas que muitas vezes acompanham os compromissos militares. À medida que a poeira se assenta em mais um dia de conflito, a questão da liderança e o caminho para a paz se tornam prementes. A comunidade internacional observa com expectativa, ciente de que as apostas vão além da região imediata. O espectro de uma escalada contínua permanece uma ameaça constante, com implicações que podem reverberar globalmente. O papel das grandes potências, incluindo os Estados Unidos e a China, torna-se cada vez mais crítico na navegação do caminho a seguir. Comentários recentes do presidente russo sugerem que um grupo de paz, potencialmente envolvendo a liderança chinesa, pode se reunir em Nova York para abordar o conflito ucraniano. Os detalhes desta reunião proposta permanecem envoltos em incerteza, mas representam um vislumbre de esperança em meio à turbulência. No meio desses desenvolvimentos, a resiliência e determinação daqueles, nas linhas de frente, permanecem um testemunho do espírito duradouro de quem luta por sua pátria. As mudanças estratégicas, os compromissos militares e o discurso diplomático se entrelaçam para criar uma narrativa que é tão complexa quanto cativante. O conflito, com suas inúmeras facetas, serve como um lembrete claro dos desafios e oportunidades inerentes na busca pela paz. Enquanto o mundo observa, a pergunta persiste. A diplomacia pode prevalecer diante de divisões tão arraigadas, ou o ciclo de conflito continuará sem interrupções? Esta saga em desenvolvimento nos convida a refletir sobre as implicações mais amplas da guerra e da paz, provocando uma análise mais profunda das forças que moldam nosso mundo. Enquanto navegamos pelas complexidades deste conflito, somos lembrados do poder do diálogo e do potencial de mudança. A narrativa do conflito russo-ucraniano oferece um lembrete pungente da necessidade de vigilância contínua e engajamento. Desafia-nos a considerar nosso papel na formação do futuro, instando-nos a permanecer informados e proativos na busca por estabilidade e paz. Em conclusão, a dança intrincada da diplomacia e do conflito, estratégia e sobrevivência, continua a nos cativar e desafiar. Os eventos que se desenrolam nas linhas de frente servem como um microcosmo do cenário geopolítico mais amplo, oferecendo insights sobre as dinâmicas de poder e influência. Ao nos aprofundarmos nessas narrativas, somos lembrados da importância da empatia e compreensão na construção de pontes e promoção de um mundo mais pacífico.
A história do conflito russo-ucraniano não é apenas um conto de poder militar e ambições territoriais. É um testemunho da resiliência do espírito humano e da busca incessante pela paz. Ao refletirmos sobre esses eventos, consideremos o papel que cada um de nós pode desempenhar na formação de um futuro mais justo e equitativo. Com isso, convidamos você a se envolver com essa narrativa, a compartilhar seus pensamentos e a se juntar a nós no diálogo contínuo que molda nossa compreensão do mundo. Agradecemos por sua atenção e apoio e esperamos continuar essa jornada juntos. À medida que nos aprofundamos nos eventos que se desdobram, somos atraídos pela teia intrincada de estratégias geopolíticas, contexto histórico e as histórias humanas que sustentam o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Este conflito não é meramente uma série de escaramuças ou disputas territoriais. É uma luta profunda que ecoa as complexidades da história e as aspirações das nações. As manobras militares e cálculos estratégicos são apenas uma faceta de uma narrativa mais ampla que abrange intriga política, considerações econômicas e a busca por identidade nacional. Os laços históricos entre Rússia e Ucrânia adicionam camadas de complexidade à situação atual. Por séculos, essas duas nações compartilharam laços culturais, linguísticos e históricos, mas também experimentaram períodos de tensão e divisão. O conflito atual, embora uma continuação dessa história conturbada, também representa um novo capítulo na saga contínua das dinâmicas de poder regional. As aspirações do povo ucraniano por soberania e autodeterminação contrastam nitidamente com as ambições russas por influência e controle, criando uma mistura volátil que alimenta o conflito. Em meio a esse pano de fundo, o papel dos atores internacionais torna-se cada vez mais significativo. Os Estados Unidos, com seus interesses estratégicos e influência global, encontram-se navegando em um equilíbrio delicado entre apoiar a Ucrânia e gerenciar relações com a Rússia. Da mesma forma, a União Europeia, com sua proximidade e laços econômicos com ambas as nações, enfrenta o desafio de promover a estabilidade enquanto defende os princípios do direito internacional e dos direitos humanos. O envolvimento da China, conforme sugerido pelas recentes propostas diplomáticas, adiciona outra camada de complexidade ao cálculo geopolítico, destacando a natureza interconectada da política global. No entanto, apesar das grandes estratégias e manobras diplomáticas, são as histórias humanas que ressoam mais profundamente. Os soldados nas linhas de frente, os civis apanhados no fogo cruzado e as famílias dilaceradas pela guerra suportam o peso do conflito. Sua resiliência e coragem diante da adversidade servem como um lembrete pungente do custo humano da guerra. Essas histórias de sobrevivência e perseverança sublinham o imperativo da paz e a necessidade urgente de uma resolução para o conflito. Ao refletirmos sobre os eventos que se desenrolam, somos lembrados do poder da narrativa para iluminar as complexidades do nosso mundo. Através das narrativas daqueles impactados pelo conflito, ganhamos uma compreensão mais profunda das forças em jogo e das apostas envolvidas. Essa compreensão, por sua vez, nos obriga a considerar nosso próprio papel na formação do futuro, seja por meio de defesa, diálogo ou engajamento informado. Em conclusão, o conflito entre Rússia e Ucrânia serve como um microcosmo dos desafios globais mais amplos, destacando a interconexão das nações e a responsabilidade compartilhada pela paz. Ele nos convida a olhar além das manchetes e mergulhar nas histórias que moldam nossa compreensão do mundo. Enquanto continuamos a explorar essas narrativas, permaneçamos comprometidos com a promoção do diálogo, empatia e compreensão. Vamos nos esforçar para construir pontes através das divisões e trabalhar em direção a um futuro onde a paz e a cooperação prevaleçam sobre o conflito e a divisão. Ao concluirmos esta exploração, encorajamos você a se envolver com essas narrativas, a compartilhar seus pensamentos e a participar do diálogo contínuo que molda nosso futuro coletivo. Seu apoio e engajamento são inestimáveis enquanto navegamos pelas complexidades do nosso mundo e nos esforçamos por uma sociedade mais pacífica e justa. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada e esperamos continuar esta conversa juntos. Até a próxima, mantenha-se informado, engajado e cuide-se.